Fala pessoal, tudo bom? Espero encontrá-los bem, todos vocês, suas famílias, com saúde. Se Deus quiser, a gente vai sair desse drama logo. Eu passei para vocês na semana passada então algumas perguntas baseadas naquela aula que eu dei sobre a liturgia pascal, sobre toda a liturgia da Semana Santa. A gente foi vendo ali o Tríduo Pascal, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo, Domingo da Ressurreição. E agora eu vou fazer esse vídeo para poder corrigir aquelas perguntas que eu tinha pedido para vocês. Então, na primeira pergunta, eu perguntei assim: qual foi a acusação que os chefes do templo fizeram contra Jesus diante de Pilatos? Aqui a gente tem que distinguir uma coisa. Primeiro, Jesus sofreu uma acusação religiosa diante dos chefes do templo. Qual era a acusação? Esse homem se iguala a Deus. Esse homem se diz o Filho de Deus, se diz o Messias. E isso para eles era uma blasfêmia e que merecia morte por causa disso. Só que os judeus na época eram dominados pelos romanos. Então eles não tinham autonomia jurídica para poder julgar e condenar Jesus à morte. E eles foram então levar Jesus para Pilatos. Pilatos era o governador romano da Judéia, o representante do imperador na Judéia. Só que, como Pilatos não era judeu, a acusação que eles fizeram diante dos sacerdotes, diante lá de Caifás, não servia para Pilatos, porque não fazia sentido nenhum chegar para Pilatos e falar assim: esse homem se diz filho de Deus, se diz enviado de Deus. Os romanos eram politeístas, os romanos acreditavam em vários deuses. Então, para eles, não fazia nenhuma diferença acusar Jesus disso. Se Jesus se dizia Deus ou não, se ele se dizia o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, isso não fazia diferença nenhuma para Pilatos. Tanto que ele mesmo achou muito estranho, porque ele não via crime nenhum em Jesus. Então, eles resolveram acusar Jesus diante de Pilatos de uma outra coisa, absolutamente mentirosa. Eles disseram o seguinte: esse homem, ele se diz rei dos judeus, e nós não temos outro rei além de César. Então, se você é amigo de César, você deve condenar esse homem à morte. Aí já mexeu com Pilatos. Porque se chega em Roma a notícia de que tinha lá na Judéia um homem que era contrário ao Império Romano, que se dizia rei dos judeus, e Pilatos não fez nada, isso ia comprometer a carreira política de Pilatos. Então ele precisava fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo, Pilatos tinha assim um certo temor em condenar Jesus, porque ele via que aquela acusação não era muito consistente. Ele mesmo interrogou Jesus, viu que não fazia sentido a acusação que foi feita contra Jesus. A mulher dele, a mulher de Pilatos, naquela noite teve um sonho com Jesus e disse para ele que sofreu muito por causa daquele inocente, que ele não deveria condená-lo. Pilatos não era bobo, ele sabia que Jesus tinha vários discípulos, e ele tinha medo também dos discípulos de Jesus criarem uma revolta, caso ele condenasse Jesus à morte. Então por isso ele optou por neutralidade, optou por lavar as mãos. Então ele não deu uma sentença condenatória para Jesus, ele simplesmente lavou as mãos e deixou que o povo escolhesse qual seria o destino de Jesus. E aí o povo, influenciado então pelos chefes do templo, acabou conduzindo Jesus à crucificação, à morte. Mas é isso, a acusação que foi feita diante de Pilatos foi a acusação de traição ao Império Romano, porque Pilatos não estava ali para representar os interesses religiosos de Israel. Então o real motivo pelo qual eles queriam matar Jesus, para Pilatos, não tinha importância nenhuma. Então eles precisavam inventar algum motivo que tivesse importância para Pilatos, que chamasse a atenção de Pilatos e levasse então à condenação de Jesus. Questão número 2. Por que somente o sacrifício de Jesus foi capaz de reconciliar os homens com Deus? Porque só Jesus é justo. Nenhum homem pode fazer um sacrifício perfeito porque todo homem é pecador. Essa teoria foi amplamente desenvolvida por um monge medieval chamado Santo Anselmo, num livro chamado Cur Deus Homo, Por que um Deus Homem? E ele disse o seguinte, acompanhe o raciocínio dele: uma ofensa, ela depende muito da dignidade da pessoa ofendida. Uma ofensa contra Deus, portanto, é uma ofensa infinita, porque a dignidade de Deus é infinita. Então,
a reparação a essa ofensa precisa ser também uma reparação à altura do pecado que foi cometido. Só que nenhum homem é capaz de realizar um ato perfeito. Nenhum homem é capaz de realizar qualquer ato que possa compensar um pecado que foi feito contra Deus. Somente o próprio Deus pode fazer isso. Então Deus se fez homem e no lugar dos homens ofereceu um sacrifício. E esse sacrifício é um sacrifício perfeito. É aquilo que o profeta Isaías disse, né? O castigo que deveria pesar sobre nós pesou sobre ele. Ele carregou sobre os próprios ombros as nossas culpas e as nossas transgressões. Ele não era pecador, ele não era injusto. Pecadores somos nós, injustos somos nós. Mas ele se fez um de nós. Então ofereceu em nome dos homens, em nome de todos os homens, um sacrifício perfeito. E como ele era um homem justo, então esse sacrifício foi um sacrifício satisfatório. Por isso que só o sacrifício de Jesus é capaz de nos dar a salvação, a libertação e a redenção. Nenhum outro sacrifício pode nos salvar. Questão 3. O que aprendemos com a atitude de Maria no Calvário? Não esmorecer diante das dificuldades. Está lá no Evangelho que Maria estava ao pé da cruz. Que Maria estava lá firme. Maria tinha fé em Jesus, tinha fé no poder de Deus. Então, mesmo vendo toda aquela cena terrível da crucificação e da morte de Jesus, ela jamais perdeu a esperança, ela não se deixou abalar e ela manteve acesa no coração a chama da fé. E é isso que a gente precisa aprender a fazer também nos momentos de dificuldade. Jamais permitir que as dificuldades da vida nos deixem assim completamente abatidos, inermes, sem forças. A gente não pode. A nossa fé deve nos alimentar, sobretudo nos momentos difíceis. Então, esse é um exemplo de Maria, né? Ficou de pé ali no Calvário até o final. Questão 4. Por que, segundo Ronald Knox, a ressurreição de Jesus é uma esperança para nós? Porque Jesus disse várias vezes que ele nos ressuscitaria também. E a ressurreição dele é uma prova de que a palavra dele tem força, de que a palavra dele é autêntica. Porque ele profetizou sobre a sua própria ressurreição. Destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Todo mundo achou que ele estava falando daquele templo de pedra, o templo lá de Salomão. Mas na verdade ele estava falando do corpo dele. Então ele fez essa profecia acerca da ressurreição dele e cumpriu. Está lá. Jesus ressuscitou no 3º dia. Destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E ele também profetizou a nossa ressurreição. Ele disse lá, quando ele foi visitar Lázaro, Lázaro já estava morto há alguns dias, né? Ele foi ao túmulo de Lázaro, se encontrou com as irmãs de Lázaro e disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, no discurso que Jesus fez na sinagoga de Cafarnaum, ele também falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Não como o maná que vossos pais comeram no deserto e morreram. Porque lá, durante a travessia do deserto, Deus alimentava o povo com alimento descido do céu, né? O maná, o pão descido do céu. Mas aquele maná era só uma imagem de Jesus, porque aquele maná não dava a imortalidade. Mas Jesus é o pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. E quem come desse pão viverá eternamente. Ele diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aí também a gente vê uma conexão que existe entre a Eucaristia e a fé na ressurreição, né? Porque Jesus prometeu que a Eucaristia seria aquilo que a igreja diz a respeito do pão eucarístico, né? Remédio de imortalidade. Então, a palavra de Jesus tem força. Ele profetizou acerca da própria ressurreição e ressuscitou. Então, se ele disse que iria ressuscitar e ressuscitou, nós podemos crer também que, ao dizer que ele nos ressuscitará no último dia, que ele irá cumprir essa promessa. Por isso, São Paulo diz que Jesus ressuscitou como primícias dos que morreram. Então, na ressurreição de Jesus, nós podemos, de alguma maneira, pregustar, antever a nossa própria ressurreição. E isso anima muito a nossa fé.
porque isso nos abre a possibilidade da vida eterna, né? A ressurreição de Jesus prova para a gente que a morte não é o fim de tudo, mas que a vida vence a morte, que Deus é capaz de triunfar até mesmo sobre a morte. E a prova disso é a ressurreição de Jesus. Então isso alimenta a nossa fé e isso nos anima na caminhada cotidiana. Tá bom, galera? Eu espero que tenha esclarecido todas as dúvidas. Se ainda restar alguma dúvida, vocês têm o meu número, todos vocês têm o meu número de telefone e tem também o meu e-mail. Só falar comigo. Grande abraço, fiquem com Deus.